Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual, terapeuta de casais do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Hoje eu venho falar com vocês de um assunto que tem circulado nas redes sociais já há algum tempo e reproduzem alguém valorizando e dizendo que inclusive ensina pessoas em locais de trabalho sobre sexo com cadáveres. Pois é, há muito tempo eu estudo essas questões, os comportamentos parafílicos. Parafilias são formas de comportamentos diferentes que não conduzem à reprodução, por exemplo. Mas dentro das parafilias também existem comportamentos que são ilegais, que são imorais. E a necrofilia é um desses comportamentos. Na nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura ocidental, a necrofilia, a atividade sexual com um cadáver, primeiro é imoral. Imoral no sentido de que a comunidade não considera que atividades sexuais com cadáver seja adequada e que seja bonito, seja positivo. Então é ruim, é feio. Mas também na nossa cultura, no nosso país, é ilegal, porque é uma violação de cadáver. Certo, mas como é isso de alguém ensinar? Pois é, existem pessoas, são poucas pessoas, que de alguma maneira em suas vidas pessoais aprenderam de uma maneira muito difícil de se compreender num primeiro momento, aprenderam a tirar prazer e satisfação e que consideram satisfação e prazer erótico, sexual, de corpos inanimados. Mas não são quaisquer corpos inanimados, são cadáveres, são pessoas que morreram. Essas pessoas mortas, elas são despersonalizadas, elas não são compreendidas como humanos, mas eles ainda assim querem tratar de uma maneira erótica esse corpo despersonalizado. Essas pessoas são pessoas comuns? É uma boa discussão. A maior parte dessas pessoas vai ter histórias, ou vai fazer demonstrações, ou vai andar na rua como se fosse uma pessoa comum. Mais provavelmente, ela tenha falas, discursos, ela diga coisas em defesa de coisas bonitas, ou que ela acha que os outros queiram ouvir. Mas ela tem uma preferência muito subjetiva, muito especial, muito idiosincrática, por uma circunstância que não é aquela que os outros têm ou gostam, preferem. Essa condição necrofílica, ela em si já é um transtorno. Transtorno significando uma condição psicológica, emocional, mental, psiquiátrica, que já implica que essa pessoa não sabe lidar com a realidade e ela se coloca acima da realidade, ela se coloca mais importante do que a realidade que os outros reconhecem. Por isso nós vamos chamar de transtorno. Esse é um problema quando essa pessoa, ela às vezes vai encontrar um ambiente onde ela acha que pode falar daquilo, falar desses gostos, preferências, desejos, de uma forma como se fosse bastante natural, normal. Veja que existem centenas de comportamentos sexuais diferentes, não usuais, que não são ilegais, que não são imorais, e a maior parte dessas pessoas sente uma certa dificuldade de falar sobre esses comportamentos numa condição pública a outras pessoas. Pois é, alguns tipos de comportamentos ligados, então, a um mecanismo de transtorno, essas pessoas não se importam. Essas pessoas acham que podem falar, inclusive elas podem falar de uma forma professoral, dizendo: vocês têm que aprender, façam isso, isso e aquilo. Que é o vídeo que tem circulado na internet. Não, eu não vou dizer onde está o vídeo,
eu acho que nós não merecemos esse tipo de descrição e não merecemos sofrer esse tipo de agressão e hostilidade, porque a maior parte das pessoas não vai concordar com isso. E eu estou aqui reforçando que esse não é um comportamento que se possa considerar um comportamento saudável ou útil na nossa cultura. E se fosse alguma cultura onde se fosse alguma cultura onde esse tipo de comportamento fosse considerado natural, normal, útil, que seja na outra cultura. Essa também tem que ser a nossa compreensão, mas também deveria ser daquela pessoa que começou a expor-se e obrigar os outros a ouvirem algo que, então, não é considerado moral, adequado, útil, nem saudável na nossa cultura. Pessoas que sentem necessidades, desejos em atividades sexuais com cadáveres, com pessoas mortas, não são pessoas normais. Por quê? Porque essa é uma das categorizações que nós usamos na nossa cultura. Essa pessoa, ela se compreende com capacidades, poderes, ela se sente podendo mais que os outros e então descumprindo regras, descumprindo leis. Isso não é adequado. As pessoas que fazem esse tipo de coisas precisam de muito cuidado, muito atendimento psicológico, psicoterápico. E não será fácil, pois elas provavelmente são daquelas que não acreditam que precisam mudar. Elas são daquelas pessoas que, mais provavelmente, todos nós queremos tirar do convívio, porque nós também não saberemos lidar com elas no cotidiano, pois elas serão hostis, agressivas, vão invadir o nosso espaço emocional de uma maneira sem consenso, sem perguntar se podem ou não. Era isso que eu queria falar aqui com vocês. Não estou fazendo um discurso moral contra a necrofilia. Eu estou fazendo um discurso profissional apontando que pessoas que têm desejos e necessidades necrofílicas, elas têm dificuldades de lidar com a realidade. Vamos procurar as outras necessidades, as outras formas de obtermos satisfação e prazeres sexuais? É isso mesmo. Nós devemos procurar os comportamentos saudáveis. Até mais. Vejo vocês por aí. Seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ou quem sabe no consultório se precisarem de mim. Eu sou Oswaldo Rodrigues e atendo queixas sexuais, ajudo pessoas a modificarem comportamentos e modificarem atitudes para serem sexualmente saudáveis para si e para as pessoas à volta. Até mais, gente. Vamos falar com vocês.